Lizzy Prime, por favor, vem pro palco, Lizzy. Fica aquele mais de... Fique à vontade, tá? De pé, como quiser. Boa tarde! Gente, eu queria agradecer. Eu acho que esse evento me surpreendeu bastante. É um evento muito direcionado mesmo à área imobiliária, mas com pessoas incríveis, né? Empresas incríveis, e eu tive o prazer de conhecer isso. E achei muito importante estar aqui com vocês esses dias. Eu vou começar me apresentando. Meu nome é Elisiane Chevalier. Eu sou CEO da Lizzy Prime, sou administradora, corretora, trabalho no mercado financeiro desde 2008. Sou apaixonada por esse mercado, não tem nada que me tire desse mercado. E cada dia mais eu descubro um produto melhor ou eu descubro que existem empresas que podem entregar mais. E estar aqui com essa turma do imobiliário me ensinou algumas coisas. Eu sempre achei que o que eu tinha conseguido montar, que é um projeto que chama Futuro Milionário, era incrível para a área imobiliária. E aí, quando eu cheguei aqui, eu escutei tanto de vocês que eu descobri que tem mais coisas ainda que a gente pode fazer a parceria. E isso faz parte de trabalhar em parceria, trabalhar querendo alavancar negócios, que é o nosso network do nosso dia a dia, né? Consegui. O erro mais comum do investidor imobiliário não está no imóvel. Isso eu acho que vocês todos sabem, né? Mas por que a gente fala isso? Porque tudo está direcionado ao planejamento. Como que é o meu trabalho? Eu trabalho com consultoria, sempre entendendo a necessidade do cliente antes de entregar algo para ele. Então, eu coloquei alguns pontos que foi muito discutido aqui, tanto em painéis quanto em palestras. Então, a gente tem aqui hoje, o mercado imobiliário está crescendo muito. É oportunidade para todo mundo. Nós temos novas regiões surgindo, demandas aquecidas, tecnologia ajudando muito. Mas fora tudo isso que está acontecendo, nós temos um problema. Tem um monte de cliente nosso que trava. E aí, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês que vendem imóvel hoje. Quando vocês vendem o imóvel para um cliente, quanto tempo ele demora para voltar? Ele volta em menos de 10 anos para comprar mais um imóvel? Raramente, né? Só que no meu negócio, esse cliente que comprou um imóvel, ele durante 10 anos, ele vai comprar 5 imóveis. Então, é um negócio que vai remunerar todos nós, porque eu vendo 5 vezes para o cliente que vocês estão vendendo uma única vez. Eu tenho que mostrar para o meu cliente que ele não está lá para comprar um imóvel apenas para morar. Ele está lá para comprar um imóvel para investir. E é esse o cenário que nós vamos trazer para os nossos clientes. Então, compra com estratégia. É o primeiro ponto. Eu não tenho intenção que esse cliente fique descapitalizado. Eu tenho intenção que ele veja que o dinheiro dele está na conta, está rendendo, com a rentabilidade ele paga as parcelas e ele tem um imóvel que hoje está alugado. E esse aluguel, o próprio inquilino já está pagando esse imóvel. A partir do momento que o inquilino paga esse imóvel, ele consegue comprar outro imóvel. E o que faz ele estar mais seguro? O dinheiro que está parado na conta bancária dele. Ele vê, aí ele começa a ver o patrimônio dele evoluindo. Muitas vezes, isso não dá certo quando você tenta fazer através de um financiamento. Mas tem um motivo. O financiamento tem os juros altíssimos. E aí a parcela fica alta e muitas vezes não vai corresponder ao valor do aluguel. Mas a gente consegue manter isso planejado de uma forma diferente. Através do consórcio, você consegue ter uma parcela baixa, não ter juros, porque o consórcio ele não tem juros, ele tem apenas a taxa de administração. E aí imagina você comprar um imóvel que você tem 240 meses para pagar e você pagar de taxa administrativa apenas 20% nesse prazo total. Isso é muito baixo, o valor, o custo disso é muito baixo. Eu conheço muita gente que faz o mesmo cenário de fazer compras de imóveis e aumentar o patrimônio e alugar, fazendo com financiamento,
do que o que nós montamos dentro da empresa, fazendo com consórcio. E é óbvio que a gente consegue alavancar isso muito mais rápido, tá? Quem faz com financiamento acaba passando por uma burocracia muito forte. Tanta gente acaba sendo recusado, né, no financiamento, e isso acontece porque os bancos eles têm um valor para entregar de crédito e eles têm um X risco que eles podem atingir. Então, às vezes, você está tomado no mercado, porque você está comprando vários imóveis, às vezes acabou de trocar um carro e tem muitos boletos no seu nome, o que acaba ficando negativo. E aí o banco não aprova. Você fala, nossa, mas eu sempre pago tudo certinho, por que o banco não vai me aprovar? Não quer dizer que você não está pagando. Quer dizer que o banco está selecionando os clientes para quem ele vai entregar o crédito de acordo com o risco que ele tem disponível naquele momento. Mas o consórcio ele pede alguns documentos para ser aprovado. É o RG, comprovante de residência e o imposto de renda. Somente isso, não tem aquele monte de documentos do financiamento. Ele não está interessado em saber o seu score, ele não está interessado em saber se vocês estão tomados no mercado, se vocês já compraram mais 8 imóveis que já estão sendo pagos. Não existe fazer uma defesa para explicar esses imóveis estão alugados, por isso que existem esses boletos. O consórcio é simples. Ele vai olhar, tem restrição? Não tenho. Consegue comprovar 3 vezes o valor dessa parcela, não de todas as outras que estão acontecendo? Então, está aprovado. Nós trabalhamos com as maiores administradoras e tudo isso serve para juntar o que nós todos juntos trabalhamos. Nós, hoje, realizamos sonhos. É isso que a gente faz. A gente realiza o sonho da pessoa que está indo para o primeiro imóvel dela. A gente realiza o sonho da pessoa que está chegando agora no segundo ou no terceiro imóvel que ela está comprando como investidor. E essa realização, ela tem que ser completa. A gente tem que fazer o cliente passar por isso sentindo o menor risco, o menor impacto possível. Então, dentro da Lease Prime, nós temos todos os departamentos, desde a pessoa que vai ajudar a escolher a melhor cota. São mais de 500 cotas de consórcio que já estão contempladas e prontas para o cliente usar. O cliente pode escolher qual que ele quer, qual a entrada, qual a parcela, o que cabe melhor no bolso dele. Mas, dentro disso, pessoas falam assim, nossa, mas o ágio é grande. Não. O ágio não é grande. Todas as cartas de consórcio que estão contempladas, elas já foram compradas há alguns meses ou alguns anos. São cartas que vêm sendo pagas todos os meses, que foi pago lance fixo, lance livre, ou saiu através de um sorteio. Então, essas cartas, existe um custo por elas no mercado. Mas as nossas cartas hoje giram em torno de 6,5% ao ano. Isso é um custo bom? Nós temos uma Selic a 15%, temos um financiamento aí que é muito difícil a gente conseguir uma taxa inferior a 12%. Então, sim, é um custo bom. E se eu falar para vocês que a gente tem oportunidades com entrada a partir de 20%? É para tirar um pouco daquilo que a gente já viu no mercado. Não, é uma empresa que tem as próprias cartas. E como que a gente trabalha para ter as nossas próprias cartas? Nós temos hoje 3 operações de call center que vendem as cartas tradicionais. E aí elas vendem muito para grupo de investidores. Investidores como vocês que investem em imóveis, que compram cartas de consórcio tradicional e esperam ser contempladas. E, a partir disso, nós temos contrato com essas pessoas para comprar todas as cotas, transferir para a empresa e usar para divulgar e para vender para todos os clientes que vocês têm hoje. Um dos pontos mais importantes de trabalhar com a carta contemplada é que é um processo rápido. O financiamento ele costuma demorar bastante na aprovação e também na entrega, né? Isso não costuma acontecer com o consórcio, porque é um dinheiro que está pronto. Ele está parado no fundo, esperando alguém retirá-lo. Diria que, entre as administradoras maiores,
nós temos aí um prazo de 45 dias entre a compra da cota, a avaliação, porque existe sim uma avaliação, é um bem que já está contemplado, ele já vai pronto para ser usado, e o faturamento. Então, se a pessoa já tiver o imóvel, a gente leva em torno de 45 dias para fazer essa entrega. Principais bancos. Se a gente pegar outras administradoras, em torno de 60, 65 dias. A gente tem um prazo muito legal para fazer essa entrega, a gente tem muita oportunidade. E mais do que isso, né? Quando eu vendo um imóvel para um cliente, ele me pede uma carta contemplada e fala como que eu faço para pagar uma parcela abaixo do valor que eu vou receber desse aluguel. Eu sempre falo para o cliente, você precisa localizar um ótimo corretor imobiliário. Eu não sou corretora imobiliária, sou corretora de seguros. E aí, a dica para ele é sempre, busque imóveis que vão valorizar, imóveis que estão perto de metrô, de faculdade, que são mais fáceis de alugar. Mas são vocês que são os especialistas nisso, não sou eu. Então, a nossa empresa sempre precisa ter uma parceria, porque na hora que o nosso cliente é contemplado, ele quer o imóvel na hora. E ele quer um imóvel que vai valorizar daqui a algum tempo, um imóvel que vai ser fácil de alugar. Muitas vezes usam plataformas, né, para fazer a alocação do imóvel, não quer ter um locatário apenas. E tudo isso é oportunidade de ganho. Mas existe um problema aqui. O imóvel ele não é apenas o ativo. O que determina o crescimento real é a estrutura como ele é feito. Se eu fizer todo esse trabalho e fizer ele através do financiamento, provavelmente todos os meses eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para investir nesse imóvel. E essa não é a intenção. A minha intenção é que esse cliente ele consiga, com o valor que ele está alugando, pagar o valor do aluguel e ainda sobrar um valor em mãos. Como que investidores inteligentes crescem? Com planejamento. E aí, muitas vezes, eles usam a carta de consórcio tradicional, porque nós temos um cuidado muito grande com o nosso cliente. A gente consegue montar para ele quando ele vai comprar a carta, previsão de quando ele vai ser contemplado, quanto ele vai investir nesse negócio e quanto ele vai ter de retorno, principalmente o retorno. E aí nós conseguimos montar uma alavancagem patrimonial através do consórcio, fazendo esse cliente com um investimento baixo, um investimento de um cliente de 400 mil durante 5 anos é um investimento bem ok. Dentro desse investimento que ele faz, eu consigo entregar para ele R$ 33 mil de aluguel por mês após 15 anos. Então, nós montamos o projeto Futuro Milionário, que é de cada cliente, para que ele consiga, investindo pouco, alcançar todos os objetivos dele e ter, inclusive, uma renda para a aposentadoria. Essa estrutura nós montamos dentro da empresa, tá? Funciona pegando todos os dados do cliente, entendendo quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos. E a partir do momento que a gente entende tudo o que vocês querem, a gente coloca isso numa projeção financeira até os seus 100 anos. Traz isso para valor presente e, a partir dali, consegue identificar o que você precisa e quando você precisa. A gente vai conseguir mostrar que vocês estão em aceleração financeira, que vocês estão nos momentos que vai ter o maior custo, esses imóveis saem, existe uma reforma para alugar ele, e aí o nosso cliente consegue se planejar. E, a partir desse planejamento, nós vamos entregar o sucesso. Aqui é o que a gente mais perde, né? A gente fala, a oportunidade está no mercado, a oportunidade está aqui dentro dessa sala. Nós tivemos palestras incríveis, nós aprendemos de tudo hoje, ontem também. Nós aprendemos até como vender, né? Tivemos uma bela aula do Rodrigo Faro. E tudo isso mostra que, mesmo assim, o gargalo não é a oportunidade, é a capacidade de capturar essa oportunidade. Então, tudo que a gente vai construir, nós precisamos construir de uma maneira correta. E como que nós vamos fazer isso? Com parcerias.
todo mundo aqui trabalha, a maioria com imobiliária ganha em torno, né? Quem não são os donos dos imóveis. Em torno de 6% para agenciar, intermediar uma venda. Se você tivesse a oportunidade de, ao invés de ganhar 6%, ganhar 9%, seria bom? Com certeza, né? Ganhar mais é sempre bom. Mas por que isso? Porque, além de você fazer a venda do imóvel, se você fizer isso com a carta do consórcio contemplada, você ainda tem uma comissão. Então, esse valor entra para a empresa, tem que ser CNPJ para ser cadastrado na empresa. Nós temos uma especialista que vai acompanhar todo o processo, desde o processo de compra da cota, avaliação, entrega da transferência e depois entrega do faturamento. E nós vamos até o final com o nosso cliente para realmente ver que esse cliente realizou o sonho dele. E é uma comissão que se recebe à vista, se recebe rápido e aumenta todas as nossas chances de negócio, né, dentro da imobiliária também. Existe uma forma estruturada de construir um patrimônio. O que é uma forma estruturada? É o que eu falei de você investir pouco e chegar muito. Se você soubesse que você pode diversificar os seus investimentos através do consórcio. Quando você coloca lá, você tem uma previdência, você tem R$100 mil guardado na previdência. Ela rende sobre R$100 mil. Só que quando você tem um consórcio, que você pagou 4 parcelas de 3 mil, que o consórcio de 1 milhão é isso, 4 parcelas de 3 mil seria um consórcio de 1 milhão. E você foi contemplado e ele começa a render 1% ao mês sobre 1 milhão. Não é muito melhor? Desculpa. Essas oportunidades, muitas vezes o cliente não sabe, ele não sabe que existe. Mas a contemplação de uma cota pode deixar o cliente milionário bem rápido. É isso que eu quero. Se ele não quisesse deixar essa cota rendendo, então ele pagou as parcelas dele de 3 mil e ele não vai deixar essa cota rendendo, ele quer vender. Ele vai vender essa cota por R$250 mil. É isso que ele vai receber na mão dele à vista. E isso é uma oportunidade de alavancagem para qualquer cliente. Então, nós temos várias situações que nós podemos fazer no consórcio. Eu posso comprar imóveis através do consórcio, eu posso fazer a minha aposentadoria, porque eu vou ter uma carta que vai contemplar, e eu vou deixar ela contemplada até o final do grupo, e ela vai render todos os meses até esse grupo acabar sobre esse crédito. E eu também posso usar para comprar uma carta e, quando ela for contemplada, vender. Faço uma alavancagem rápida, reponho algum valor do caixa que é necessário e recomeço o meu planejamento. E eu acho incrível fazer o cliente entrar nas 3 frentes, né, que é o melhor ponto para ele alcançar o sucesso. Quais são esses 3 pilares? Adquirir a carta, alavancar, comprar mais imóveis que a gente puder com essas cartas e proteger esse patrimônio. Porque de nada adianta, se a gente não cuidar do que a gente está construindo, nós vamos perder tudo no meio do caminho. Sabe aquilo, né? Quando eu não tenho um boleto, uma obrigação para pagar, o dinheiro fica parado na conta, e eu falo, eu vou deixar guardado. Até o dia que aparece alguma coisa, falo, não, eu vou usar, acho que a oportunidade é boa. E muitas vezes o brasileiro não alcança os seus objetivos porque ele não deixa o dinheiro lá parado. E toda a nossa rentabilidade ela está vinculada a prazo. Mas no projeto Futuro Milionário, todo mundo consegue se tornar milionário num prazo inferior a 10 anos. O jogo muda quando você pensa em escala. Um imóvel é uma decisão. Vários imóveis é estratégia. Para eu ter a estratégia perfeita na minha empresa, para os meus clientes, eu preciso de um bom corretor imobiliário. E para vocês terem a estratégia perfeita no negócio de vocês, vocês precisam de um consultor de crédito. E o consultor de crédito, ele não é aquele que faz uma simulação do financiamento. É aquele que entende todo o perfil da vida do seu cliente até o final, e aí ele consegue entregar
soluções onde o cliente não vai desistir no meio do caminho, onde o cliente vai continuar investindo e a gente vai conseguir fazer uma alavancagem maior. Nós temos aí os dois modelos, né? O modelo tradicional e o modelo estruturado. No tradicional, você compra, espera valorizar, junta dinheiro, compra de novo. Mas até juntar dinheiro demora, né? Para você juntar dinheiro para um imóvel, demora. Um processo estruturado, ele é diferente. É o que o consultor vai fazer. Ele vai entender a sua estrutura e ele vai criar algo dentro do seu fluxo de pagamento que você consiga fazer uma alavancagem muito mais rápida. Onde estão as oportunidades? Para mim, com certeza, essas oportunidades estão aqui com todos vocês. Nós estamos com uma sala no andar de cima para receber cada um de vocês, para fazer cadastro, para falar mais sobre a nossa empresa, o que nós montamos hoje. E, de todas as formas, eu quero agradecer o evento e agradecer a todos vocês e fazer uma pergunta. Será que você está estruturado para capturar a oportunidade certa agora? Se você acha que sim, eu acho legal você passar com um dos nossos consultores. A consultoria é gratuita, entender todo o nosso processo e ver como uma oportunidade também. Porque o nosso mercado está crescendo, ele não para de crescer, e a gente também não quer perder tempo com isso, né? A gente tem as nossas oportunidades e a gente ainda pode aumentá-las. Tem um QR Code, esse QR Code tem as nossas redes. Quero que vocês acompanhem as nossas redes, o nosso dia a dia. Nós estamos sempre presentes em feiras. Hoje a matriz fica em São Paulo, nós temos 2 filiais em São José dos Campos, estamos aumentando com mais filiais, logo, logo pode ter uma filial em cada cidade aí de vocês. A intenção é estar perto, poder dar segurança para todos os nossos clientes. E obrigada por tudo, uma boa tarde para todos.